Olá, bom dia. Estamos aqui no nosso segundo dia, onde nós temos a oportunidade, mais uma vez, dar continuidade na nossa semana, de orar, de buscar a presença de Deus. E eu quero convidar você nesse momento, que me acompanha, você é adorador, que levantou cedo para poder estar na presença de Cristo, a orar comigo. Vamos falar com o nosso Deus? Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti pela vida. Obrigado por mais uma manhã, por mais um dia acordarmos com vida, com saúde e poder, Pai, diante de Ti, despejar, Senhor Deus, o nosso ser diante da Tua presença. Pai, nesta manhã, nós queremos meditar em Ti, na Tua palavra, e também, Senhor Deus, colocar em Tuas mãos as lutas e necessidades pelas quais nós temos intercedido a cada dia. Cuida, Senhor Deus, do Júlio, do irmão do Paulo, cuida, Senhor Deus, de cada enfermo, de cada pessoa que tem necessitado da tua mão poderosa. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós, da nossa vida espiritual, da nossa intimidade contigo, que a cada manhã seja um momento de relacionamento com o Senhor. Essa é a nossa prece, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa manhã especial, gostaria de meditar com você em uma história bíblica muito conhecida de um homem baixinho, talvez você conheça, que é a história de Zaqueu, que está registrada em Lucas, capítulo 19. Se você puder pegar a sua Bíblia, eu estou aqui mais uma vez com a minha Bíblia em mãos, e eu quero convidar você a abrir a história de Zaqueu no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 1. Essa é uma história bem interessante, que nós podemos aqui meditar, e eu tenho a plena certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Acompanhe comigo então. Lucas 19, verso 1 diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto começaram a murmurar, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma tela muito especial que eu gostaria que cada um de nós meditássemos em alguns pontos importantes dessa história. A história de Zaqueu ela é bastante significativa. E nós vamos meditar aqui nesse tema tão especial que os muros precisam ser derrubados. Zaqueu, como diz aqui a palavra de Deus, ele era publicano, ele era rico, mas Zaqueu ele acabou construindo um muro sobre os seus relacionamentos. Ser publicano no tempo de Jesus não era fácil. Os próprios judeus colocavam os publicanos como traidores da nação. Ou seja, aqueles que coletavam impostos não eram bem vistos pelos judeus, porque eles eram cooperadores do Império Romano. Mas a palavra de Deus nos ensina que Zaqueu, por amor ao dinheiro e às posses materiais, ele acabou sacrificando as suas relações sociais. Então, quem era publicano não tinha muito envolvimento, não tinha relacionamento. E eu não sei se em algum momento da sua vida você se sentiu sozinho, sacrificou relacionamentos devido a algumas decisões que você tomou. E Zaqueu, devido ao amor ao dinheiro, devido à função que ele exercia, acabou criando uma barreira de separação de relacionamento. Mas sabe, Jesus ele entra na história de Zaqueu para restaurar relacionamentos. Esse é o ponto que eu e você precisamos meditar. Zaqueu ele tinha um vazio. Zaqueu ele precisava preencher esse vazio. E o texto bíblico diz que uma multidão apertava o caminho de Jesus, né? Zaqueu, por ser baixinho, de pouca estatura, ele subiu em uma árvore para poder ver Jesus. Há um texto de Ellen White, no Desejado de Todas as Nações, página 233, 234, onde ela escreve o seguinte: o chefe de publicanos
anelava contemplar o rosto daquele cujas palavras lhe infundiram esperança ao coração. Ou seja, em algum momento, Zaqueu ele ouvira de Jesus, ouviram das palavras de Jesus, e isso lhe infundiu uma esperança ao coração. Então imagina um homem sozinho, um homem que trabalhava para o Império Romano, que não tinha relações sociais, agora ele estava ansiando de ver apenas Jesus. Queridos, o fato de Zaqueu apenas ansiar e contemplar Jesus passando por um caminho, isso também não quer dizer que Zaqueu ansiava ter um relacionamento íntimo com Jesus. Ou seja, Zaqueu ele subiu na árvore porque ele era baixinho, mas porque ele queria ver Jesus passando naquele momento no caminho. Ou seja, ele queria ver o homem que estava trazendo esperança ao povo, falando de coisas que eram diferentes do ensino religioso, da liderança religiosa da época. E sabe, queridos, encarapitado naquela árvore, a intenção de Zaqueu era apenas estabelecer uma relação distante, impessoal com Jesus, apenas vê-lo. Mas Jesus lhe ofereceu um relacionamento íntimo e pessoal. Essa era a aspiração real, mas não expressa de Zaqueu. E, queridos, o que chama a atenção, imagina Jesus no meio daquela multidão. Vou interromper aqui o compartilhamento. Eu quero olhar aqui para você. Imagina Jesus passando no meio daquela multidão, as pessoas o apertando, né? E Jesus olha para cima, vê aquele homem baixinho numa árvore, e Zaqueu talvez ali contido, porque apenas queria vê-lo passar. Zaqueu, devido à sua função, ao seu trabalho, não tinha muitas amizades, não tinha relacionamentos, mas ali estava ele em uma árvore. E Jesus, como alguém que conhece cada coração, ele olhou para aquela árvore e viu aquele homenzinho tentando o ver passando naquele caminho. E Deus, como conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e conhecia muito bem Zaqueu, fez um convite. Zaqueu, desce da árvore porque hoje me convém, hoje eu vou para tua casa, hoje eu quero estar pertinho de você. E, queridos, imagina um homem que não tinha relacionamentos, um homem que não tinha amizade, mas agora tem alguém ali, o próprio Deus, dizendo: Olha, eu quero me relacionar com você, eu quero estar na tua casa. Como é bom nós estarmos na casa de pessoas, não é verdade? Envolver com as pessoas, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas. Como é bom estar perto de pessoas. Eu não me imagino estar no lugar de Zaqueu, sozinho, trabalhando, sem nenhum contato com pessoas, ou mesmo ser desprezado pelas pessoas, porque quando Jesus fez o convite, não foi Zaqueu que fez o convite para Jesus, mas Jesus fez o convite para Zaqueu: Zaqueu, eu vou estar na tua casa. Imagina alguém chegar para você e dizer o seguinte: olha, hoje eu vou estar na sua casa. Ou seja, a pessoa se convidar. E foi isso que Jesus fez com Zaqueu. Zaqueu, hoje eu vou estar contigo. Hoje eu quero estar com você. Eu quero te ouvir. Eu quero ter um relacionamento íntimo com você. E isso trouxe tanta alegria ao coração de Zaqueu, que Zaqueu ele tomou uma decisão. E aqui é um aspecto que nós precisamos meditar, né? A própria função de Zaqueu, ele como um publicano, e até mesmo o amor ao dinheiro, o levou a cortar relacionamentos. E quando alguém chega para estreitar relacionamentos, que é Jesus em relação a Zaqueu, Zaqueu ele toma uma decisão impressionante. Só o fato de Jesus dizer: Olha, Zaqueu, eu quero estar contigo, isso levou Zaqueu a tomar uma decisão que iria interferir por toda a sua vida. E ele falou: Olha, metade dos meus bens, isso aqui é um ponto importante da história, né? Metade dos meus bens eu devolvo, eu dou aos pobres. Se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. É interessante que no capítulo 18, nós temos a história do jovem rico, e aquele jovem ele obedecia a palavra de Deus, guardava os mandamentos, mas Jesus falou: Olha, vai e vende todos os seus bens. Ou seja, aquele jovem ele amava mais o dinheiro do que o próprio Deus. Faltava aquilo para que ele pudesse ser salvo, mas ele amou mais ao dinheiro. Mas em relação a Zaqueu, o problema sim tinha a questão do dinheiro. Mas o maior problema na vida de Zaqueu era a questão de relacionamentos. A sua função, o seu amor, o dinheiro, o levou a romper com relacionamentos. Ou seja, Zaqueu ele não tinha relacionamentos. E é interessante que quando Jesus se oferece para estar com Zaqueu, de estar junto com ele, as pessoas falam: Mas Jesus, você vai comer na casa de um pecador? Às vezes, queridos, a tendência humana
não é de estreitar laços, mas é de separar laços. E nós, como cristãos, você como cristão, como adorador, você que busca fazer a vontade de Jesus, o seu papel, o meu papel é estreitar laços, é convidar pessoas, não importando a sua condição, mas o nosso papel é abraçar. O nosso papel é dizer e falar a palavra de Deus, de um Deus que cuida, de um Deus que ama. É um Deus também de justiça, mas esse Deus de justiça, ele ama para poder repreender, para poder disciplinar. E o que chama atenção é que Zaqueu ele chega, olha, Senhor, eu estou tão abraçado pelo Senhor que eu deixo de lado aquilo que eu amo e também, Senhor Deus, eu restituo 4 vezes mais se em algum momento eu defraudei alguém, se eu feri alguém. Sabe, queridos, aqui há salvação nessa história. E muitas vezes em nossa vida, em nossas decisões, nós não queremos quebrar os muros que criamos. E somente o amor de Deus pode criar, pode quebrar esses muros que criamos em nossa vida. Querido, se você tem se sentido sozinho, se em algum momento você tem se afastado de Jesus, você não tem se relacionado com pessoas, não tem se relacionado com Deus, hoje Deus deseja se relacionar com você. Ele faz o convite para você, filho, vem aqui, eu quero estar pertinho de você. Se você não tem estudado a palavra, se você não tem orado, se você tem sido infiel na obediência à sua palavra, infiel em relação aos dízimos e às ofertas, infiel ao momento de comunhão com Deus, infiel em relação ao cuidado com a saúde, querido, Deus faz um convite, eu quero estar pertinho de você. Se você tem falhado, quando você se relacionar com Ele, abrir o coração, quebrar esses muros que estão em sua volta, você vai tomar uma decisão importante. Porque esses muros são quebrados por Jesus. Porque quando Ele abraça, não tem como nós não tomarmos uma decisão. Ele faz um convite. Ou você vai dizer sim, ou você vai dizer não. Porque o amor dele é contagiante. Ou você se aproxima, ou você se afasta. Infelizmente, o jovem rico ele se afastou, mas aqui ele tomou a decisão: eu quero me aproximar, eu aceito esse relacionamento. Meu convite é: e você? Deseja se aproximar de Jesus? Deseja entrar em intimidade com Jesus? Eu quero. Se essa é a sua decisão hoje, Senhor, eu quero me relacionar contigo. Quero ser fiel a ti, Senhor Deus, em todas as áreas da minha vida. Eu quero, Senhor Deus, ser um fiel, um servo teu, Senhor. Quero ser o teu escravo. Quero te servir de todo o meu coração. Querido, hoje haverá salvação em tua casa. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor Jesus, como é bom cada manhã levantarmos e poder meditar, Senhor Deus, em ti. De um Deus, Pai, que deseja quebrar muros e construir pontes, criar relacionamento. Obrigado, Senhor Deus, porque Tu és um Deus de perto, um Deus que está ao nosso lado, desejoso a nos abraçar, curar feridas, curar relacionamentos e restaurar, Pai, a nossa condição como herdeiros do Teu reino. Salva, Pai, cada um de nós. Coloca, Pai, a vida deste homem, desta mulher que está me acompanhando, ouvindo esta mensagem, assistindo essa mensagem. Cuida, Pai, dele neste dia. Ajude o Senhor Deus a tomar decisões que o leve, Senhor Deus, para mais perto de Ti. Essa é a minha prece, a minha oração, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe.